Boa noite, excelente sexta-feira pra você. Sextou, sextou. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui no Instagram, alexandredaniel.oficial. A doutora Pauline Bolcaira. Eu tenho que aprender a falar esse nome porque é muito difícil. E a gente vai falar sobre saúde integrativa. Você vai entender tudo sobre saúde integrativa, então eu vou muito querida, muito legal. Vem chegando nessa live. Eu sei, hoje é sexta-feira. Se você perder, vai ficar salva essa live aqui. E Peraí, tem que deixa eu virar virar. só a câmera aqui. Aí. Boa noite, doutora. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Boa noite. A doutora Bom tá falar com você. tudo bem. Sextou, né, doutora? E sextou aprendendo com você. Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade. Sextou. Esse é o tipo do meu sextou ultimamente. Tem trabalhado muito, né, doutora? Sim, você tá sem imagem. Tô sem imagem? Não, mas Uhum. fica tranquila, as pessoas estão vendo a gente, nós dois. Isso, o Instagram tá com um problema mesmo. Fica tranquila. Na live oficial também, na live salva fica normal. Fica tranquila com isso. Tá bom. Instagram dando problema como sempre, mas tudo bem. Doutora, já tá subindo coraçãozinhos aqui pra você. Gostam de você Ótimo. aqui. Só deixa eu tirar uma dúvida. É doutora Pauline Boca o quê? Bolcaira. Na verdade é francês. É Pauline Bolcaira. Área. E você fala sobre saúde integrativa, mas para quem não conhece a doutora Pauline, quem é a doutora Pauline? Vamos lá. Quem é a doutora Pauline Bolcaira? Eu sou fisioterapeuta de formação, formada há uns 15, 16 anos. Trabalhei muito tempo na medicina, na saúde convencional, na CTI, emergência, pilates, geriatria. Sempre questionei muito esse modelo de saúde, onde só tinha remédio, cirurgia. E de lá para cá, eu comecei mais ou menos em 2015 a estudar outros tipos de medicina. Medicina chinesa, Ayurveda, ozonoterapia. Fui caminhando para a saúde integrativa. E o que, que é para um monte de gente não conhece a doutora, né? E pode já seguir a doutora Pauline, é muito fácil o Instagram dela, é DRA Pauline underline saúde avançada. Não tem o C cedilha, porque Isso, não pode isso, isso. colocar avançada, mas é doutora DRA Pauline underline saúde avançada. O que, que é medicina, o que, que é saúde integrativa para as pessoas que não sabem? Então, a saúde integrativa, como o nome diz, ela integra o modelo de raciocínio convencional com um modelo de raciocínio em que reconhece o ser humano como um ser integrativo, holístico, e reconhece o ser humano com a sua psique, com a sua espiritualidade, reconhece o ser humano como um ser social, isso tudo desencadeando possíveis harmonias e comprometendo saúde. A saúde integrativa ela fala muito da epigenética, sendo que 70% são os seus hábitos, suas escolhas alimentares, exercício físico, sono, como você gerencia isso, e 30% somente a genética. Então, a saúde integrativa tem vários ramos. Tem um ramo que vê somente o holístico, são as terapias holísticas, mas específica a saúde integrativa, ela vê a saúde celular, o funcionamento celular. Como é que está essa célula no terreno biológico, na matriz extracelular, desencadeando possíveis comprometimentos e depois em doenças. Então, todos os meus comportamentos que eu faço agora, assim, se eu durmo mal todo dia, eu durmo 4 horas por dia e eu não auxilio isso, isso vai desencadear uma doença. E a saúde integrativa ela tá aí para analisar e melhorar a qualidade de vida do ser humano. Sim, sim. Na verdade, o sono ele é um requisito para dizer como é que vai ser mais para frente a sua saúde. A saúde integrativa ela fala muito na preservação da saúde. Como que a gente pode ter, cuidar, gerenciar nossos hábitos para preservar lá na frente. A medicina convencional ela trata de doença. Então, muitos hábitos se perdeu, como principalmente é baseado nos princípios da medicina oriental, na Ayurveda, como o enema, detoxificação, purificação. Quanto o sono, de fato, a gente precisa ter um equilíbrio entre o cortisol e a melatonina, principalmente as mulheres, ser muito mais sensível.
Então, quando eu não estou gerenciando esses hormônios por conta de menos sono ou falta de sono, isso vai ter uma repercussão mais pra frente, todas as alterações hormonais. Que interessante, eu não sabia que causava tudo isso, que a gente é 70% dos nossos hábitos e 30% genético. Eu não sabia disso. A doutora Pauline, ela curador, evita cirurgia, pós-cirúrgico, desintoxica, rejuvenesce, depressão, ansiedade. Eu acho que essas últimas, né, depressão e ansiedade, são as que estão mais causando problema ultimamente na nossa sociedade tão corrida, não é, doutora? É, a medicina ayurveda e a chinesa, elas falam muito sobre a questão emocional depois desencadeando em doenças do físico. Tem muita relação por frequência, nós temos frequências energéticas, cada órgão do corpo relacionado com uma frequência emocional. Então, por exemplo, a tristeza desencadeia muitas questões pulmonares, porque é a frequência que desestabiliza o pulmão. O medo desestabiliza o rim, por aí vai. Então, sim, a ansiedade e depressão, ela tem muita relação com toda essa falta de gerenciamento da meditação, de purificação do corpo, tem muita relação com todos esses maus hábitos que a gente do Ocidente perdeu. Então, essa saúde integrativa, ela vem dos asiáticos, vem da cultura japonesa, né? Chinesa, né? De medicina, das racionalidades médicas. Ah, sim. Na verdade, ela integra, porque a medicina convencional ela vem muito pós-René Descartes. Né? Eu penso, logo existo. Então, ela dissociou mente, corpo e espírito, reconhece somente causa e efeito. Estou com uma dor no coração, só é o coração que está tendo um contratempo. Estou com um problema no cérebro, é o cérebro que está com um problema. A medicina integrativa, não. Ela vai ter, inclusive, ferramentas, exames, como a microscopia de campo escuro, a biorressonância, que vai avaliar a função celular. E, na verdade, se a gente entender como funciona a célula, a gente vai preservar para evitar as doenças. E você, para entender, tem muitas pessoas aqui que são de São Paulo, são do Rio Grande do Sul, e a sua clínica fica no Rio de Janeiro, isso? Isso, em Copacabana. Copacabana. Bonita praia. Bonita praia de É. Copacabana. E você consegue atender online algumas pessoas ou só presencial? Sim, sim. Consigo fazer atendimento online dentro das terapias integrativas, com biomagnetismo, que é uma terapia que usa o ímã, a gente consegue fazer à distância. Consigo fazer o reiki mesmo à distância. Reiki, biomagnetismo, olhar a questão do exame de sangue, suplementação, também consigo fazer à distância. A pessoa faz o exame de sangue numa clínica, por exemplo, em Fortaleza, uma clínica que faz a coleta do exame de sangue, e aí te mostra os resultados e você vê qual suplemento que a pessoa precisa, né? Isso, também tem como fazer a biorressonância à distância, porque eu tenho uma ferramenta que proporciona isso, e a gente, junto com o exame de sangue e a biorressonância, a gente consegue ver como é que está aquele terreno biológico e ver a melhor suplementação. O que é biorressonância? Eu não sei. A biorressonância é um exame que avalia o nosso campo morfogenético. A saúde integrativa, ela usa muito termos da física, porque toda a estrutura celular a gente esqueceu da escola, que antes de um órgão ser um órgão, é um conjunto de tecidos, é um conjunto de células. E a célula ela tem funcionamento eletroquímico, nêutrons, prótons, e isso gera um campo eletrosférico. Esse campo eletrosférico chama-se campo morfogenético. E todo exame de biorressonância, seja por aurímetro ou por uma máquina, tem a capacidade de olhar a função celular. A gente consegue ver quantos minerais faltam, quantas toxinas aquele corpo está contaminado, quantos metais tóxicos, se tem parasitas, normalmente todos nós temos, mas eles têm que estar controlados. As alergias alimentares, tudo a gente consegue ver, detectar por esse exame. O exame é um exame sutil do campo Eu morfogenético. consigo ver a distância. Você consegue um aparelho à distância ver isso? Não, não é um aparelho à distância, porque assim, tem um aparelho de biorressonância pelo aurímetro. Ah, O tá. aurímetro ele é uma ferramenta da radiestesia, que foi muito usado na geologia para ver medir lençóis freáticos. Por quê? Por questões energéticas. Tudo é frequência. Frequência, ela é uma unidade estudada na física, não tem nada a ver com energia, misticismo. Aliás, a frequência tem a ver com energia, mas não é Não místico. é Místico religioso, né?
Não tem Isso não é questões religiosas. religioso. Exatamente. A gente tem toda essa explicação na física. Por isso que saúde integrativa estuda muito termos físicos, muitos termos da biofísica. Porque é a função celular, é que a gente esquece que isso determina a gente. É, Então, muitas pessoas não sabem que a gente é energia, a gente emite energia. A gente aqui está emitindo uma energia, você está emitindo outra energia, quem está assistindo está emitindo essa energia. E muitas vezes a gente não consegue ver essa energia e a doutora consegue medir essa energia e melhorar o que necessita. sim, sim. Chegou um comentário aqui do Ciro Pereira, um abraço para você. Trabalhar com saúde é uma arte única, porque consiste em compartilhar a vida, porque o corpo alcança o que a mente acredita. Desafios são inevitáveis. Parabéns, doutora, pelo seu exemplo. Obrigada, gratidão. Legal. E é como ele falou, né? Tudo que a gente pensa, a gente manifesta no organismo. Como você falou, tristeza é pulmão, né? Isso, tristeza é pulmão, medo é rim, Ansiedade, raiva é fígado, estômago, que é medo também, né? Ansiedade, preocupação, né? preocupação. Preocupação. E você consegue ver tudo isso pela saúde, pela terapia integrativa. É medicina ou terapia integrativa? É saúde integrativa. A gente tem os médicos integrativos que já usam muito a ortomolecular, a suplementação. As ferramentas básicas quânticas de avaliação, que é a microscopia de campo escuro. A gente tira um pouquinho do sangue, bota no microscópio e vê especificamente a função dessa célula. Como é que está, se ela está muito agregada, se está faltando oxigênio, se tem, como é que está a questão do pH, porque um pH ácido desestrutura todo o organismo. Então, assim, a saúde integrativa ela vai além, ela não fica só no órgão. A gente sabe que o órgão é uma célula. A gente sabe que a célula tem uma função eletroquímica. A gente sabe que nossos hábitos, a saúde integrativa ela fala muito dos hábitos. A água que eu bebo sempre uma água alcalina. Essa aqui é da Purifique, do pessoal de São Paulo, inclusive. Tem um infravermelho que ajuda e tem um campo magnético que ajuda na função, na estrutura molecular da água, tem prata coloidal, tem carvão ativado. Então, ou seja, eu prezo sempre pelas minhas escolhas. As panelas que eu uso, no mínimo, são de inox, porque eu evito contaminação de alumínio. Os cosméticos que eu uso, se eu não faço os meus, eu compro de pessoas amigas que fazem, ou sempre dou preferência para os veganos, para shampoos ozonizados, cremes ozonizados, ou creme com zeólita. Eu evito o máximo. Desodorantes são cheios de metais tóxicos. A nossa pele é a maior de absorção. Então, se não, o chuveiro da minha casa tem um chuveiro preparado para ele para a água ser mais de qualidade. Então, tudo isso é um raciocínio da saúde integrativa. Ah, que legal. E você aquele fio, você falou um pouco da água do Purifique. Aquele filtro de barro que a maioria das pessoas tem em casa, é bom tomar daquele filtro de barro ou não? Então, aquele filtro de barro, ele era bom para a época, a tecnologia da época. Ah, Hoje em dia, a gente tem mais de 300 agrotóxicos circulando. Hoje em dia, a água é cheia de muito mais fármacos, que está alterando até questões hormonais das pessoas. Então, assim, o filtro de barro é o início para você começar a investir na de qualidade. Eu descobri a Purifique, que é custo-benefício. Eu andei pesquisando muito, pesquisei inúmeras marcas. E a manutenção era até mais oneroso do que o próprio filtro. Então, com esse filtro da Purifique, eu consigo ter custo-benefício e qualidade da água. Eu busquei Purifique, muita. Purifique patrocina a doutora aqui, que ela é uma boa, ela é uma boa anunciante, vai aumentar a venda de vocês. Não é verdade, Gente, doutora? Vamos mandar um pode, e-mail para o pode Purifique te patrocinar. mandar. Todo mundo marca. Eu gostei de uma. Pode tomar água. Eu gostei de uma postagem sua aqui no Instagram, que o Instagram é muito legal, pessoal. Para quem não conhece, é DRA Pauline _ Saúde Avançada. Você acha? Tem aqui, né? Cuide do seu corpo e da sua mente. No envelhecimento, você vai agradecer. Por que é importante a gente cuidar do corpo e da mente para a gente ter um envelhecimento com qualidade? Eu costumo falar que o ser humano, principalmente o ocidental, a gente busca poupar dinheiro,
fazer um investimento para o envelhecimento, eu atendi muito geriatria com a fisioterapia convencional. E aí eu via muitos idosos falando, eu trabalhei a vida inteira para pagar minhas fraldas. Quer dizer, um estereótipo de que o idoso ele tem que envelhecer tomando muito remédio, uma qualidade de vida ruim, tem questões corporais ruins. Isso é um mindset que a gente compra de uma sociedade que vende doença. Não é possível envelhecer com muita qualidade de vida, com 50, 60 anos, bem, 70 anos. Eu atendo pessoas de 70 anos íntegras, sem nenhuma questão corporal e nenhum remédio alopático. Por quê? Porque elas começaram a preservar lá na frente. A maior poupança que a gente faz é preservar o que a gente tem. E não consumir. E aí, quando vai ver, tratar doença. Porque as doenças autoimunes, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, essa não vai do nada, agora eu tô com Parkinson. Não, a gente tem um espectro autoimune, uma janela de 20 anos, o corpo dando sinais e sintomas pra gente. Aquele farinha, na farinha que tem, Farinha de trigo. farinha branca, diz que é horrível, né? Diz que é a pior coisa que tem, né? É um vilão que infla o corpo, né? Isso. Tem várias linhas. Eu sigo a linha de que o glúten sim é um vilão, por questões mesmo da forma como o glúten hoje em dia está. O glúten da época de Noé era o glúten da farinha de trigo. O glúten da época de Noé era sempre foi uma molécula de difícil digestão, uma proteína de difícil digestão, ou seja, quando a gente ingere, o corpo demanda muita energia para quebrar, então isso congestiona, você fica sempre colocando glúten. E hoje em dia tem muitas questões de transgênero, de agrotóxicos, de alimentos transgênicos, transgênicos, é muita coisa. É igual eu falar. Você é pisciano também? Eu também sou. Que dia que você vai no aniversário? Que dia? 3 de fevereiro. Não, eu sou 14 de março. 14 de março. Último decanato. Mas pisciano a gente tem mais. A gente faz uns trocadilhos aí. Eu quase falei glúteo aqui. A Cláudia, 2079, está falando: eu sou Claudimere e me trato com a doutora. Ela é fantástica. Hoje sou outra pessoa. Oh, meu Deus. É uma querida. A gente está conseguindo desinflamar. Um quadro clínico muito legal, um caso de sucesso muito legal. Eu tenho alguns casos de sucesso. Eu levei esse ano um caso de sucesso para um congresso internacional de ozonioterapia, que é uma das ferramentas que eu mais uso. O paciente caiu do cavalo. Ele artrodesou a lombar. Para quem não sabe, artrodesar, fez uma cirurgia na lombar inteira, colocou parafuso. O cavalo não passou por cima dele, ou seja, tem uma das vértebras sem um achatamento, foi esmagada. Vamos mais com calma, doutora. Tá bom. Vamos mais com calma. O rapaz, você teve um caso de sucesso e o rapaz, o cavalo passou em cima do rapaz, da lombar do rapaz. Ele caiu do cavalo, o cavalo não passou por cima dele. E aí, com a ozonioterapia, você conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu melhorar ele na escala neurológica. Ele tinha uma escala neurológica com muitos déficits. Ele não chegou a ficar paraplégico, mas ficou com muitas sequelas. Né? Usava órtese, o pé não subia, que a gente chama de pé equino. Chegou na minha clínica usando 2 bengalas, sem controle muscular nenhum do quadril, com muitas dores. Então, a gente começou fazendo o trabalho. A princípio, ele falava, olha, se você diminuir a minha dor em 40%, eu já acredito na ozonoterapia. O trabalho foi se desenvolvendo. Na segunda sessão, já trouxe retorno de 80% sem dor. A gente evoluiu para plasma rico em plaquetas, ou seja, ele hoje em dia anda sem bengala, sem muleta nenhuma, uma só na perna. E os médicos falaram, o que você fez que você teve uma evolução na sua escola neurológica. Então, eu levei esse caso para congresso de tão prazeroso para acompanhar isso. Esse caso tem no seu Instagram? Não, tem outros, mas eu vou colocar. Já te dei uma ideia para colocar. Deu uma ideia. Mas legal. Um dos meus casos aqui foi a apresentação desse caso no Congresso Internacional de Ozonioterapia. No Instagram da doutora Pauline, que eu vou repetir para vocês, é DRA Pauline, _saúde avançada. Tem várias pessoas que falam sobre as curas que a doutora fez.
A ozonioterapia, infelizmente, tem que ser feito local, né? Não pode ser feito à distância ainda. Não, Não não, inventaram o não, teletransporte ainda. não. Pode ser. A ozonoterapia tem que ser buscar no local, no estado que a pessoa está. Mas você é do Rio de Janeiro, você que conhece Copacabana, você pode ir na clínica da doutora Pauline fazer a ozonioterapia. Para quem é do Rio e para quem não é do Rio, o que é a ozonioterapia? Então, vamos lá. A ozonoterapia é um tratamento de ozônio medicinal. O ozônio é uma camada de ozônio que protege nossa Terra. Então, por si só, já é um gás que vai nos proteger, vai cuidar da gente. Quando a gente usa no âmbito ser humano e animal, nos petzinhos, nos bichinhos, a gente usa o ozônio medicinal. Precisa de um gerador de ozônio, uma maquininha registrada e um cilindro de oxigênio que vai liberar 95% de oxigênio e 5% de ozônio. Vai acontecer uma reação elétrica dentro do aparelho que o O2, que é a molécula de oxigênio, vai virar O3, que é a molécula estrutura do ozônio. Ou seja, o ozônio ele é um oxigênio potencializado. Então, ele já é estudado há muito tempo por vários físicos, desde 1800, já vem se estudando. Na Guerra Mundial, começou a se usar topicamente para grandes feridas, e foi se estudando mais ainda. Hoje em dia ele é usado, já se estuda mais a nível de saúde, mais de 100 anos, usado em mais de 50 países do mundo, e ele tem grandes efeitos quando ele entra no corpo. Tem um efeito anti-inflamatório, um efeito analgésico, segundo um antioxidante, de herbicida. Então, quando ele entra no corpo, ele pode ser usado para várias áreas da medicina pelo poder de ação que ele tem. E ele foi liberado agora pelo governo, né? O governo Foi autorizou, né? liberado. O governo Lula autorizou a prática, o uso da ozonioterapia, né? Que não estava sendo autorizado antes, né? Pelas graduações, pelas áreas, pelos conselhos de E, classe. e é verdade que a ozonioterapia ajuda a emagrecer mesmo? Olha, ajuda. A gente tem que dizer ajuda. O emagrecimento, ele é multidisciplinar, multissistêmico. Tem que olhar direitinho o que está acontecendo, tem questões hormonais envolvidas, é importante orientar aquela pessoa, ver como é que está o terreno biológico, porque todo excesso de peso gera uma inflamação. Então, reestruturar aquela função celular e o ozônio vai ajudar nisso. Mas só usar o ozônio para ajudar a emagrecer, eu não tem como. Apesar de que, mesmo que eu já atendi um paciente que falou que não ia mudar os hábitos alimentares e ele emagreceu. Mas a gente sabe que vai parar o ozônio e vai voltar tudo. É, verdade. Porque se a pessoa comer Burger King, McDonald's, pastel, fast food todo dia achando que o ozonioterapia vai ajudar, não é assim, né, companheiro? Não, Temos não. mais um comentário aqui da Maria Alice de Souza. Doutora Pauline. Eu moro em Castelo, no Espírito Santo. Um abraço para você. Estou acompanhando a live e estou gostando muito. Eu acho que para essas pessoas à distância é legal a saúde integrativa online. Então, se você tem. Vamos mais focar nesse no serviço online, já que a gente tem todo o Brasil aqui. Mas você do Rio de Janeiro, ou que você vai para o Rio de Janeiro, pode procurar a doutora Pauline, que seguir ela no Instagram, perguntar onde que é a clínica, que ela vai te ajudar. Mas no atendimento à distância, vamos retomar esse assunto. O que você consegue fazer à distância para as pessoas que estão entrando agora? Não, tudo que eu estudo, vim parar até aqui, foi em algum momento me ajudou ou até me salvou. Então, eu fiquei encantada com uma ferramenta chamada biomagnetismo. Foi quando eu tive um Covid muito forte. Dentro das ferramentas que eu usei, além da ozonoterapia, foi o biomagnetismo à distância. Na época, ninguém podia circular. Sim, Então, sim. as ferramentas à distância tomaram uma proporção maior. E estava muito debilitada. A profissional executou o biomagnetismo, eu adormeci e logo um pouco período depois eu acordei com ela mandando mensagem, acabamos. Só que eu falei, gente, eu tô de pé, eu tô conseguindo ficar em pé, eu tô conseguindo fazer minhas coisas. Eu falei, gente, eu preciso disso quando eu ficar melhor. Então, uma das ferramentas que eu trabalho à distância é o biomagnetismo, que é uma ferramenta que a gente usa o ímã para equilibrar o pH do corpo. A biomagnetismo também parte do princípio
que a gente desenvolve doenças por parasitas, por vírus, por um pH alterado. E através do ímã, a gente consegue equilibrar o corpo. E não é nada. Inclusive, a NASA documentou esse estudo. O Ciro Pereira vai se candidatar à ozonioterapia para ver se ele baixa a barriga, que parece mais uma jaca amadora. Vai na clínica da doutora Pauline que ela vai te ajudar a emagrecer, viu? Ela vai ver as questões hormonais, questões dos parasitas e te ajuda a emagrecer. Então vai na doutora Pauline com a ozonioterapia, você vai ficar magro. Mas tem que fazer as coisas que ela recomendar, hein? Não vai só usar a ozonioterapia e comer pastel de pizza que é bom. É... E aí, com esse ímã, porque todo mundo, todos nós somos energia, para quem não sabe, né? Toda a energia manda na gente, você consegue, com o ímã, equilibrar o pH. E você viu que resolveu com você, você falou, vou estudar. E agora você aplica nas pessoas à distância. Então, a pessoa que mora no Espírito Santo pode procurar a doutora Pauline para fazer esse atendimento. E é confortável, até dorme, né? Você faz. Você só precisa do nome da pessoa, da data. Nome, data de nascimento, a pessoa, a gente, na hora que eu for realizar, a pessoa sintoniza comigo e eu realizo via magnetismo à E a distância. pessoa desliga a câmera, ela adormece e ela. Ela pode Não, fazer o que estiver fazendo. Ela não, assim, é recomendado que a pessoa tenha aquele período do tratamento deitada. Mas se porventura ela estiver fazendo alguma coisa, não vai ser um empecilho, mas é recomendável. é recomendado ela ficar quietinha, né? Na Isso. própria pessoa. A técnica original, ela é presencial. Um ímã presencial, ímãs grandes, né, de 1.000 a 3.000 graus. Mas também se viu que é possível, como muitas coisas se viram que é possível fazer à distância, o biomagnetismo foi uma delas. E a outra prática que você faz à distância é O reiki, o a reiki. Para quem suplementação. não sabe o que é reiki, o que, que é? É claro, algumas pessoas já sabem, como eu, mas muitas pessoas que estão chegando agora não sabem que vão assistir a live depois o que, que é o reiki. Então, eu integro muito os conhecimentos milenares de medicinas antigas. O reiki é uma canalização da energia vital, simplesmente da energia vital. Para poder você passar o reiki, você precisa ser iniciada por mestres em reiki e ser apta a trabalhar com a canalização da energia. Até é indicado quem trabalha dentro da área de saúde ser reikiano, porque quando a gente está trabalhando, a gente está doando nossa energia. Então, quando a gente é reikiano, essa energia ela é protegida. Uhum. Sim, vocês se protegem da saúde, né? E você falou dos médicos, né? Como você é formado no quê? Que eu nem perguntei. Não, você perguntou, eu sou fisioterapeuta de Terapeuta formação. de formação. E você vê que o SUS cada vez mais está usando a saúde integrativa, né? Ele antes, não pode, isso é um negócio religioso. Não, agora tá vendo que a gente é energia. A gente são moléculas. O nosso pensamento interfere em tudo, o alimento que a gente come interfere em tudo. E o SUS está fazendo essa saúde integrativa. Muito legal, né? Sim, eu conheço amigos meus, inclusive no Sul, que tá de frente, pleiteando a saúde integrativa, usando terapia nos hospitais. Eu conheço uma galera que não, gente, é real, funciona. Então já tem hospitais espalhados por aí trabalhando com cromoterapia, trabalhando com acupuntura, com a barra de axis, da qual eu também sou facilitadora de axis, Mas conscious. Então, barra de axel tem que ser feita a presencial, né? Que são os 32 pontos da barra de cabeça. axis. Então, Isso, barra de axis é. presencial. Mas fala, para quem é do Rio de Janeiro, o que que é a barra de axel? De Axis foi desenvolvida por dois americanos e é justamente isso, estimular os 32 pontos craniais que têm relação com alguma crença ou de escassez de dinheiro, de relacionamento. Quando a gente estimula esses 32 pontos, a gente libera o fluxo de energia e ajuda a pessoa a conseguir desemaranhar a própria vida.
É muito legal isso, mas é feito presencial. E a outra É. distância que você faz é a suplementação. Então, com o exame de sangue, eu te mando o exame de sangue que você. Eu entro em contato com você e você pede uma relação de exame de sangue. Eu vou numa clínica, faço o exame e te encaminho. E aí você vê o que nesses exames de sangue? A gente vai comentar a parte de inflamação sistêmica, eu coloco na biorressonância. E então a gente consegue ver como é que está o terreno biológico, porque a saúde integrativa ela trabalha com o terreno biológico. O que Com é o a saúde... terreno biológico para as pessoas Vamos lá, entenderem? vamos lá. Terreno biológico. Vamos fazer uma analogia com o aquário. Dentro do aquário tem um peixinho. Sim. O peixinho é a célula. A água do aquário é o meio que a célula vive. Se esse meio que a célula vive, chamado matriz extracelular, e tudo, peixinho, matriz extracelular, todas as células, chama-se terreno biológico. Se o meio que a célula vive, que é o nosso tecido conjuntivo, que é um tecido gelatinoso, que gruda as célulazinhas, ficam lá grudadinhas, mas é um tecido líquido, né? Tem muita que tem composição aquosa. Se esse tecido, que é a água do peixinho, estiver sujo, como é que a gente suja essa água? Contaminação eletromagnética, que é demais. No meu celular, a gente tem bloqueador de eletromagnético. Aqui, a minha sala, minha clínica, tem orgonites. Eu ando com orgonite no pescoço. Então, o que eu posso fazer para blindar Você anda com é o quê? a orgonite. Ah, Orgonite, porque eu atendi organite? orgonite, Ah, isso. Ou sei, pulseira de orgonite também tem. sei. O meu celular tem, é que eu não posso pegar meu celular e virar, tá atrás dele. Tem algumas placas, né, de radiestesia, placas de símbolos magnéticos para bloquear essa troca iônica Que faz mal, né, positiva. pro corpo. Que faz Muito, mal. muito. E isso altera a água. É só botar contaminação eletromagnética e água no YouTube. Vai ver como é que a frequência eletromagnética altera a estrutura molecular da água. Não, a Só doutora isso. depois vai fazer vídeos. Depois você vai fazer vídeos explicando isso pro pessoal. É, Beleza, boa. você faz. Depois a gente conversa sobre. Mas o que atrapalha mais essa água do peixinho? Além da contaminação eletromagnética, os metais tóxicos presentes nos cosméticos, presente na Na água, comida. tanto que bebe como se toma banho, na comida. Então, o que mais que altera? Pensamentos. Não adianta eu fazer tudo bonitinho, mas eu penso ruim, eu sou pessimista, porque isso vai liberar neurotransmissores que vão liberar toxinas. Né? Se eu penso muita coisa besteira, enfim, se eu sou uma pessoa pessimista, eu vou liberar hormônios de estresse. Vou estar sempre estressando, minha adrenal, e sempre, enfim, isso tudo vai liberando toxinas. Então, o que eu penso, o que eu como, se eu durmo mal, que aí eu vou alterar meu ciclo circadiano, se eu não faço exercício, porque o exercício dá memória somática para o corpo. A gente sai da mente, vai para o corpo, trabalha o corpo, o suor troca toxinas. Quando eu suo, estou liberando toxinas, Então, tudo isso. Isso é, dentro do meu se você fosse dar dicas de ouros para pessoa, para não gastar nada, o essencial é dormir bem. Já começa ajudando muito. Mas quantas horas nós temos que dormir? É adequado dormir? Então, tem um livro chamado o Milagre da Manhã. Nele se falou de um estudo que, de fato, a quantidade de horas ela é genética. Tem gente que com 5 horas também, tem gente que com 8 horas precisa das 8. Só que a maior parte da população, nesse estudo, que está nesse livro, fala que a maior parte da população precisa realmente de 7 a 8 horas. É como se fosse uma questão necessária do corpo, é orgânico, fisiológico. Poucas pessoas, uma porcentagem muito pequena de pessoas, estaria nesse quadro de 5 horas. Ou seja, a gente precisa de fato de uma higiene de sono melhor, porque é lá que a gente vai, o fígado pela medicina chinesa vai melhorar o sangue, vai filtrar melhor, vai liberar toxinas. Quando a gente dorme, o corpo ele trabalha em prol da gente. Quando a gente não dorme direito, a gente não deixa o corpo funcionar em prol da nossa higiene, da nossa purificação.
Então, dormindo melhor ajuda. Sim. Outro que você falou é fazer exercício. Quantos minutos a pessoa tem que caminhar por dia? Então, uma coisa que a saúde integrativa ela faz, ela individualiza a pessoa. Ah, Então, muitas pessoas na saúde integrativa vai falar que o exercício melhor para cada um tem a ver com o tipo sanguíneo. Então, por hum, exemplo, tipo O, que tem dentro da sua sexualidade os vícios, que precisa comer carne, fazer muito exercício, eles precisam de exercício muito vigoroso, intenso. O tipo B, ele já precisa de muito exercício, mas mais longos períodos. O tipo A é que teria que trabalhar mais meditação, yoga, pilates, não levar tanto ao estresse quanto o tipo O. E isso tem relação porque se eu não sei a minha individualidade genética, eu estresso no corpo. Ao invés de me fazer bem, vai fazer mal. Então, eu sei que exercício físico é importante para todo mundo. Agora, eu trabalho muito com a individualidade da pessoa. Eu prezo pelo tipo sanguíneo, eu prezo pela rotina da pessoa. Tem muita coisa envolvida. então, Mas que é importante é igual. Não é. Então, não pode generalizar essas coisas. Cada indivíduo é cada indivíduo de fato. Então, tem que procurar a doutora, fazer os exames que ela pede, e ela vai indicar: ó, você tem que beber 2 litros de água. Não, você tem que beber 3 litros de água. Não, você tem, né? Depende de cada organismo, de cada corpo. Não é, não, todo mundo tem que beber 2 litros de água. Ó, eu tenho 1,92 m. Eu tenho que beber mais de 2 litros de água, né? o mínimo é 2 litros. Tem cálculo com peso, né? Mas e lembrando que outra orientação, além do sono, além do exercício, é água de qualidade, porque não é beber água, que a Sim. água convencional não hidrata. Não hidrata. O que hidrata é uma água de qualidade no nosso corpo. Sem metais, como você falou, de uma empresa boa aí que vai patrocinar E você, que Deus escute. tem várias, tem Não, não, aqua, não tem troca de várias. empresa. Continua com a empresa que você vai, ela patrocina, a gente vai atrás disso. Eu ia perguntar sobre o tipo sanguíneo, que ele influencia mesmo o comportamento. Você falou do exercício físico, que por exemplo, o sangue, o tipo B tem que fazer um exercício mais longo, o tipo O tem que fazer mais força. E esse tipo sanguíneo também interfere em outros comportamentos? Sim, sim, tem vários livros falando sobre isso. Não é um estudo que eu sei muito profundo, mas eu já estou me familiarizando com a teoria. Mas sim, cada tipo, por exemplo, o tipo O, ele são pessoas que eles prezam pelo social, tá em conjunto. Já o tipo A, não, ele é mais reservado. Existe questões de neurotransmissores para cada tipo sanguíneo. Existe alimentação específica para cada tipo sanguíneo. Porque sempre prezando o metabolismo, o pH tem que estar mais alcalino. Se eu, tudo que a gente vem falando até agora, altera a acidez do pH. Por exemplo, uma água, dependendo da marca, eu tenho pacientes que falam, eu não confio na água, eu compro água mineral. Vamos lá. Água mineral você tem que também ver o pH. O pH tem que estar acima de 7. E outra coisa, a maioria vem em garrafinhas plásticas. Eu não sei como é que foi o armazenamento. Eu não sei se foi Hum. exposto ao calor. Eu não sei como é. E aí, dependendo do ambiente que foi exposto, vai liberar toxinas do plástico na água. A Doutora, não o, ser plá- que o seja. plástico é muito ruim, né? Muito nocivo à saúde, né? Garrafas de vidro é bem É, melhor que o plástico, né? Eu sim. sempre escutei isso, que o plástico é mais fácil de produção, é mais barato, mas polui mais e faz muitos danos para o nosso organismo, não é verdade? Para e para o planeta Terra, né? Que é uma Faz- extensão da gente. Como a Sim. gente trata o planeta Terra, como a gente se trata. Dizem que até a diminuição do órgão genital masculino tem a ver porque a gente está tomando em plástico. Não sei se é verdade. Lembra que eu falei, né? Não Lembra que eu sei. falei da água, que a água está cheia de fármacos? Sim. Esses fármacos estão alterando a questão hormonais tanto em homens quanto em mulheres. Caramba. Então tem que. Uhum. E na sua consulta, você sempre indica o que fazer, melhorar? Você. Sim.
dar produtos, ó, compra Sim. isso. Ah, legal, Quando legal, eu legal. não dou também, quando eu não dou também. Gente, leva, pelo amor de Deus. Vamos começar a mudar os hábitos. Legal, legal. Mas se a pessoa online, você indica onde comprar, como É, comprar, tudo isso. Ah, sim. legal. Procura a doutora Pauline, que até agora não sei o sobrenome, Bolcária. Árabe. Ou Caira. Bolcária. É DRA Pauline underline saúde avançada, porque é muito interessante, não é difundido isso na mídia muito. É que cada organismo é de um jeito. O tipo sanguíneo interfere. Temos mais um comentário aqui. Cultive pensamentos positivos e bons. Rodeie-se de pessoas positivas e fique dessa forma de bem com a vida. Não esqueça de atualizar seus hábitos no cotidiano, no esporte, independente da modalidade. Faz sentido ou não faz? Ah, mas claro, a gente precisa, antes de tudo, praticar o que a gente orienta. Sim. Então, se eu estou aqui falando sobre tudo isso, gente, eu faço terapia há muitos anos, já fiz vários tipos de terapia, já fiz inúmeras constelações familiares, já participei de inúmeros grupos. Então, o que eu estou aqui falando, eu costumo falar que para tratar a saúde, a gente precisa entender que nós somos vários corpos energéticos. Então, se a gente tem uma doença no órgão X, você fica só condicionado aí naquele médico X, porque ele é especializado naquilo, e não olha todo o entorno, que a gente tem um campo mental, um campo emocional, um campo físico, inclusive um campo do inconsciente daquela família. Jung falava isso. A gente não pode menosprezar o que grandes médicos deixaram para a nossa sociedade. Jung, Freud, Reich. Então, Jung ele falou muito do inconsciente coletivo. Bert Helling fala muito da ancestralidade da família. Muitas coisas que eu estou tendo em mim pode ter repercussão com a minha ancestralidade. Então, vai fazer uma constelação familiar sistêmica. Vai fazer uma radiestesia, vai fazer uma fluxoterapia, fluxo, né? Vai fazer tudo isso que ajuda muito. Magnetismo, sim. E como você falou, a energia do corpo não é só esse corpo físico. Para a gente ter uma doença, ela veio muito antes, né? Muito antes. A doença, muito Muito antes. antes. A medicina chinesa fala 20 anos antes, deteriorando o sistema energético. A medicina chinesa ela fala o seguinte: nós temos dois tipos de energia. A energia ancestral proveniente do papai e da mamãe e a energia adquirida. Qual é a energia adquirida? Mediante o ar que eu respiro. Então a gente perdeu o hábito de meditação, de exercícios respiratórios. A maioria, eu sou de grande cidade. Eu respiro uma cidade que tem contaminação, ainda bem que Rio de Janeiro tem muita natureza, então equilibra um pouco. E os alimentos que eu coloco. Se eu não tomo cuidado, eu estou sempre comendo industrializado. Os meus legumes, se eu não consigo comprar orgânicos, eu coloco no ozonizador, numa água ozonizada. Eu tento minimizar o máximo de contaminação. E eu sei que mesmo assim eu vou estar contaminada, porque eu estou numa grande cidade. Então, o ar que eu respiro e a comida que eu coloco tem relação com a energia adquirida. Se essa energia de base já está ruim, porque eu não tenho qualidade, porque eu faço escolhas ruins, a gente vai consumir o que? A energia ancestral do papai e da mamãe. Isso a medicina chinesa fala muito. Então, eu vou estar sempre em déficit energético. Os suplementos que a doutora dá são fáceis de encontrar em qualquer farmácia? Sim, sim, sim. Então, assim, eu prefiro prescrever porque a gente coloca a concentração ideal. Mas muitos é possível, assim, magnésio que não pode faltar. Ômega 3. E saber a procedência do ômega 3 não pode faltar. Trabalha muito a questão de desinflamação do corpo. Vitamina D3, apesar da gente morar num país solar, né? Eu aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho hábito de todo dia tomar meus 10 minutinhos de sol. Então, eu suplemento com a vitamina D. Uma vitamina C boa, tamponada. Um zinco. Zinco é importante para a função tiroidiana. Então, tem Ferro, outros. ferro. O ferro tem que tomar cuidado. Mas sim, a gente tem que ver de onde é que está vindo essa deficiência de ferro. Ah, Nem toda deficiência de ferro é porque o ferro está baixo. Tem outras questões envolvidas. Mas sim, o AK2, que ela sim é o GPS do cálcio, não é só suplementar cálcio. Se eu ficar colocando cálcio, sem o GPS do cálcio, que é a vitamina K2, eu estou me intoxicando. Então tem tudo isso, tem que ter um raciocínio para isso, olhar tem para que isso. ter, tem que fazer o exame, te encaminhar e você vai fazer qual vai ser o equilíbrio
para a pessoa. Não pode muito excesso de vitamina C e deixar a vitamina D para baixo. Não, tem que ter vitamina D e C em É, equilíbrio para o corpo funcionar, porque o corpo é uma máquina perfeita, né? A gente que é. deterioriza o corpo. O corpo vai sempre buscar o meu estado, sem dúvida. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, eu quero perguntar até, que a falta de suplementação dá esses problemas de depressão e ansiedade. É verdade ou é não? Sim. Tem relação. Mas é aquilo. Eu até falei, fiz um vídeo recente falando sobre isso. Se eu tenho questão com ansiedade e depressão, e tem gente que ou toma alopático, que são os remédios de farmácia, ou toma só suplementação. E não olha para o essencial, para fazer uma terapia. Então, assim, de fato, é importante sim, em questões emocionais, não só ver se é necessário. A saúde integrativa, ela integra. Então, às vezes, um remédio alopático ele precisa ser pontual. Então, ver se a necessidade de um remédio pontual. Suplementação é importantíssima. Modular o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, muitas questões emocionais, todas as questões emocionais, a gente precisa olhar a saúde intestinal. Não é só ver se você está evacuando todo dia. Ver o formato, ver como é que está a questão de reabsorção de toxinas, então modular esse intestino. E suplementar. Eu posso brincar com você de vilão ou benéfico de Ah, alimentos? pode. Posso? Pode, claro. Eu gosto disso. O ovo é benéfico ou é vilão? Olha, hoje em dia ele está mais como benéfico. Mas e a sua opinião? O que que você acha? Que o ovo faz bem ou faz mal? Ou não? Eu como ovo. Bastante. Eu como bastante ovo. Ovo é proteína, não é? É bom. Carne. Eu como caipira, né? Eu tento Sim. ver um orgânico. Ah, sim. Carne faz bem ou faz mal? Então, eu já fui muito tempo vegana. E aí eu fiquei muito doente, fiquei com uma anemia absurda. E aí eu vi a individualidade do momento. Então, assim, eu respeito quem é vegano, porque eu já fui muito vegana, de levantar bandeira. Mas aí eu precisei, eu fiquei tão debilitada que eu precisei recorrer à carne. Então, assim, hoje em dia eu vou muito para o tipo sanguíneo também. O O come muita carne. O B precisa de carne e o A pode comer bem sem carne. Tá. Peixe faz bem ou faz mal? O peixe faz bem, a gente precisa saber a procedência, né? Cuidado, normalmente tem muita questão com os cativeiros, que tem tem questões hormonais envolvidas, né? Então, assim, saber ir para um lugar que você sabe a procedência e saber como é feito, senão é uma contaminação de parasitas tremendo. Refrigerante Não, faz mal. hipótese nenhuma. Aquele suquinho de caixinha De forma faz alguma. mal. Não, nem um pouco. Suco, no geral, não é bom, Ah, porque você quebra. Suco, no geral, já não é bom. hum, mesmo o suco natural de laranja, maracujá não é bom. Por Não. quê? Uma carga glicêmica muito alta, porque quando a gente come, a gente está triturando, está pegando todas as fibras, já está comendo. Quando o suco quebra tudo, você só ingere praticamente glicose. Ah, e açúcar, vilão. O açúcar é um grande mal, né? É um grande mal. Ele vicia tanto quanto cocaína e é um grande mal, alimenta células cancerígenas. Então, assim, eu costumo. Como eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com nutricionista comigo, mas eu já falo, gente, vamos com estévia, né? Vamos aproveitar, sentir. A gente perdeu a capacidade de sentir o gosto dos alimentos. Tamanha a quantidade de sal e açúcar que a gente coloca. Eu ia falar, sal também vilão. Sal, vilão, vilão. Pô, eu indico o integral de Mossoró. Eu Ah, indico esse, porque eles não são tão refinados. A gente tira os minerais do sal, que é importante para o nosso corpo, e é mais de mais qualidade. e fast food. Isso é fácil, vilão, né? A não ser que seja sem glúten, aqui no Rio tem um lugar sem glúten, um hambúrguer artesanal, ou para quem é vegano tem vegano também. O creme é todo artesanal. Nós temos uma pergunta. Doutora do Ciro Pereira. A doutora, a carne de porco em aspectos é favorável ou não favorável? Tudo é a forma como faz também. Ah, Assim, como eu quase fiquei muito mal de Covid, eu mesma melhorei minha rigidez e vi que tem corpo que precisa de fato. hum, Então eu falei, gente, eu não vou abolir
A individualidade genética é a coisa mais crucial para a saúde integrativa. E eu, da saúde integrativa, eu entendi na pele isso. Que é cada Então, um. a questão da... que é cada um. A questão das carnes é como você vai fazer. De Ah, fato, é importante sim, você ver se é a procedência dela e como você vai fazer, para você não se intoxicar com parasitas. leite. Vilão ou não? De forma alguma. Vilão hard, caveira. É? Por quê? Bom, primeiro, o leite que a gente está tomando já não é o mesmo leite que se entregava, Sim, os entregadores iam, né, lá com o leite de vidrinho, né? Já não é mais isso. sim. Existe sim uma toda filosofia que a gente não sabe como é que é feito, no sentido, eu acredito nessa vertente, é, como é que é tratada a vaca para a produção do leite de janeiro a janeiro? Tem isso. Então, se for tomar leite, toma pelo menos um orgânico. E assim, o leite, ele tem substâncias como a caseína muito inflamatórias e ainda viciantes. Então, a gente tem que ver o custo-benefício se é para tomar leite ou não. Porque qual é o mamífero que até os seus 40, 50 anos toma leite? Nenhum. Só a gente, só a gente. E café? O café também tem a questão, nem todo mundo pode tomar. Ele é um vasodilatador, ele é muito bom para enema de café. Ele é um fitoterápico, é um chá, né? Uhum. Então ele tem as propriedades fitoterápicas. Se for tomar, de preferência, tem que tomar pouco, é uma xicrinha mesmo. Não dá para a gente tomar o dia inteiro, isso altera todo o nosso ácido hipoclorídrico. E, de preferência, assim, o café é um grande vilão de contaminação de pulsos. Então, vê uma boa procedência, o que poder conseguir ver de uma qualidade E melhor. chá? É bom? O chá, ele é bom. Se for principalmente in natura, tem que saber qual é o chá que aquela pessoa precisa naquele momento, porque é um fitoterápico, né? Porque é fitoterápico que não vai ter suas repercussões no corpo. Uhum. E tem gente que deixa de tomar água para tomar chá porque quer emagrecer. Isso sobrecarrega muito os rins. Muito. Então, assim, é importante um chá de erva doce, é muito bom, é um protetor do estômago. Tem que saber a dosagem que você vai tomar, porque é um fitoterápico. Deixa eu perguntar. Veio uma notícia da cerveja, que é bom pro intestino. Cerveja é bom ou ruim? Cerveja tem Sim. glúten, né? Eu não indico. E sem glúten é boa ou é recomendável ou não? Tem um livro, que é da Laje, da editora Laje, que eu gosto muito, e ele fala sobre, se eu não me engano, sobre tireoidite Hashimoto. Mas lá nesse livro, eu acho que é isso, um outro dessa editora, fala sobre que você não precisa fazer todos os testes genéticos para saber se você tem intolerância ou não. Por exemplo, fazer teste genético para tudo que a gente tem de comida é muito oneroso. Então, por exemplo, eu não posso beber álcool, eu fico muito Você não mal. pode Então, tem gente beber que o não quê? pode Álcool. beber, Álcool, né? tem gente que não pode beber, bebe pela sociedade. Então, assim, o álcool ele é um vilão. Sim. Álcool é um vilão, o glúten é um vilão. Nem todo mundo metaboliza bem o álcool. Nem todo Açúcar mundo é vilão. tem. Açúcar é vilão. Isso é verdade. Eu ia fazer aqueles suplementos de academia. Tem gente que toma creatina, toma whey. Essas coisas são boas? Melhora de fato ou é o marketing em cima? A creatina é muito importante para o corpo. Ela é um pré-treino fundamental. A questão é ver a marca. Porque eu andei estudar bem uma marca que, de fato, é de pura. O whey protein eu questiono. Nem todos, tem que realmente... Aí é uma outra live. É, E assim, eu não quero entrar muito nesse sim. meio porque eu já entro na nutrição. Mas eu questiono muito os whey. Ainda mais se vem com sucralose, tem que ver muita composição. Porque assim, não adianta você tomar um whey, mas que tem tanta coisa que, por exemplo, quer ver um whey melhor? Pé de galinha. Pronto, toma um pé de galinha. Uma curiosidade, uma pergunta aqui do Colágeno. Ciro. Pessoas de gerações passadas, tipo nossos avós, tomaram muito leite de cabra e têm uma saúde boa. Por que o da vaca não faz ou é tudo igual? Olha, isso é uma coisa que eu já não saberia dizer. Tudo bem. Assim, eu sei que, na verdade, é comum o leite ter propriedades que não. O leite é de cabra, não é de pessoa, de ser humano. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, se isso em algum momento foi um hábito da época, a gente está desmistificando que beber leite não é bom. E ele também tem as suas propriedades que não competem com
do ser humano. Ele não tem afinidade. Então, eu recomendo você, o Ciro, todo mundo aqui que está acompanhando a live, que vai assistir depois, procurar a doutora Pauline, é muito fácil o Instagram dela, DRA Pauline, _ saúde avançada, que vai ter muita coisa boa, muito conteúdo legal na página dela, e você pode fazer uma consulta presencial, você que mora no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, que fica em Copacabana, né, sua clínica, ou chamar ela pelo direct do Instagram, para fazer uma online, onde faz a saúde integrativa, que são pelo ímã, a biorressonância, que ela equilibra o pH, Ressonância, causa biomagnetismo, alergia, corrente. biomagnetismo, e também pela ajuda na suplementação do que falta com você no exame de sangue e ainda dá dicas para melhorar para você, para a gente envelhecer com qualidade de vida muito boa, não é, doutora? Olha só, deu quase já 1 hora. Eu sei que você tem que fechar a clínica aí, que está Verdade, corrido. Eu agradeço verdade. muito essa live. Essa live foi um aprendizado para mim, para todas as pessoas que assistiram e que vão assistir, que vão acompanhar depois. Você quer dar uma última mensagem para essas pessoas? Eu só tenho que agradecer a todo mundo que participou, que está aqui ouvindo. Eu tento sempre colocar a minha verdade, o que eu vejo como, de fato, ajudou a mim e aos meus familiares. E o que eu já vivenciei em CTI, em emergência, eu falei, gente, existe outra forma de preservar a saúde e é nisso que eu cada vez mais me aprimoro para passar isso para as pessoas, para sair de uma matrix de que a gente nasce, envelhece, toma muito remédio, faz cirurgias e morre. Pode sair bem mais saudável. Obrigado, foi uma aula para todos nós e eu convido Gratidão. vocês a seguirem a DRA Pauline Saúde Avançada. De novo, DRA Pauline Saúde Avançada. Muito obrigado, viu? Gratidão, E gente. pessoas sigam ela e procurem ela que ela vai melhorar a qualidade de vida de vocês. Uma boa noite e obrigado, viu? Boa noite, gente. Muito obrigada, Alexandre. Beijos. Tchau, tchau, pessoal.